Olá pessoal, tudo bem? Então, a videoaula de hoje, né, vamos continuar com exemplos de aplicação do método Design Consultar em problemas de engenharia. Essa é a videoaula 2. Nós vamos basicamente comentar sobre a aplicação do Design Consultal em problemas de transferência de calor. Mais especificamente, nós vamos comentar sobre problemas de cavidades e caminhos condutivos que são comumente aplicados, onde o design consultor é comumente aplicado. Tá? Esse é um problema bastante importante para a área, porque a física do problema não é tão complexa, né? Então permite a abordagem de designs com elevada complexidade, por exemplo. Então a gente consegue avaliar problemas com graus de liberdade, múltiplos graus de liberdade. Tá? Bom, o primeiro estudo, um dos primeiros estudos realizados, foi realizado por Bejan em 1997, né, onde ele empregou caminhos condutivos inseridos em sólidos com baixa condutividade. Essa construção que é apresentada aqui no desenho é denominada de construção elementar. Né, você tem uma região retangular aqui com baixa condutividade, que é um meio denominado de maior resistência, e é inserido aqui, né, um material aqui na região em preto, um material de alta condutividade, né, que serve como sumidouro para todo o calor que for gerado nessa região mais clara aqui. Essas superfícies laterais aqui são isoladas termicamente, de forma que toda a energia que estiver sendo gerada nessa região possa ir para a região do material de alta condutividade e a sua saída, né, por uma região de baixa temperatura, que é chamada de sumidouro. Né? Nesse problema aqui, ele resolveu de forma analítica, né, tratando o fluxo de calor de forma unidimensional, né, entre as superfícies laterais aqui e o centro do material de alta condutividade. Né? O objetivo foi minimizar a máxima temperatura no domínio com geração de energia, e as restrições foram a área do corpo retangular e a área do material de alta condutividade. Né? Então, também se estudou uma relação de áreas entre a área desse material, né, de alta condutividade, e a área do material de baixa condutividade. Essa razão é chamada em geral de φ. Né? E o objetivo foi minimizar a temperatura máxima dentro desse domínio. Né? Ele estabeleceu relações, né, para as razões H0L0, onde H0 é essa relação aqui de altura, né, entre 0 e H0 sobre 2. Aqui, então, H0 é toda essa distância aqui, e L0 é todo esse comprimento aqui. Então, avaliou qual é a configuração do sólido que levava a temperatura máxima mínima, né, dentro desse problema. Né. Aqui tem alguns exemplos de efeitos da razão H0L0 sobre a distribuição do campo de temperaturas no domínio sólido. Né. O que se percebe aqui, esse primeiro desenho, né, você tem uma alta inserção, né, do material de alta condutividade, enquanto nesse segundo domínio aqui, você tem uma menor inserção do material de alta condutividade. Né? O que acontece com a distribuição do campo de temperaturas? Né? Você, nesse domínio aqui, tem duas pequenas regiões de máxima temperatura, enquanto nesse primeiro domínio você tem uma região maior de elevada temperatura. Então, de acordo com o princípio construtal, você quer minimizar as imperfeições. Né? Dessa forma, uma distribuição mais homogênea do campo de temperaturas deve levar ao atendimento do melhor indicador de performance. Né? Esse princípio ele é denominado de princípio da ótima distribuição das imperfeições, né? Um princípio construtal, e muitas vezes faz com que nós possamos analisar o problema físico de forma a tentar identificar, né, qual é o campo de temperaturas, o campo de pressão, que tem uma distribuição mais homogênea
de certa forma, minimize, né, as imperfeições dentro do sistema. Tá? Uma questão muito importante na aplicação do design construtal, né, e isso já foi observado já desde os primeiros trabalhos, é o efeito da razão geométrica sobre o indicador de performance. Então aqui mostra já os gráficos elaborados por Bejan, né, para vários FIIs, que analisou o efeito, provavelmente aqui seja a relação de H0 L0, sobre a temperatura máxima no domínio. Né? Então, se tem um ponto de máximo, depois um ponto de mínimo e tende a crescer de novo o gráfico aqui, né? Em função desse grau de liberdade. Mais importante até do que obter um ponto de mínimo é conseguir reproduzir essa curva. Um dos aspectos mais importantes, né, no design construtal é a análise do efeito de geometria sobre o indicador de performance. Numa segunda análise, como ele tinha apenas um grau de liberdade, né, ele fez uma análise do efeito do grau de liberdade para diferentes FIIs, só que o FII não é um parâmetro de otimização, né, porque ele é uma restrição do problema. Né? Então, ele analisou um grau de liberdade para diversas restrições, né, e aqui o grau de liberdade considerando um φ zero constante para diferentes razões de condutividade, entre a condutividade do material altamente condutivo, né, o caminho de menor resistência, e o material de baixa condutividade. Né? A gente pode observar que as curvas para diferentes razões de K, né, elas mudam muito provavelmente em função da magnitude do sistema de fluxo entre o meio de maior e menor condutividade também ser alterado. Então, isso é uma outra observação importante, é que as condições do escoamento ou do fluxo interferem no design que está sendo gerado. Tá? Então, a ótima geometria ela depende dos parâmetros φ0 e K, né? Foi analisado o efeito de φ0 sobre o design ótimo, né, para diferentes condutividades térmicas. Né? Então, isso é uma observação também importante. Né? O universal é o princípio, né? A aplicação do princípio construtal, e não as suas geometrias. Então, a gente tendo alterações nas configurações dos parâmetros do fluxo, mudança de condutividade, mudança de relação de condutividades, mudança de área do material de alta condutividade sobre a área total, você pode ter alterações significativas no design nas melhores geometrias encontradas. Né? Esse slide aqui, o slide 7, ele mostra um trabalho, né, realizado dentro do próprio grupo de pesquisa da FURG, de teoria construtal, onde se analisou uma cavidade em forma de Y inserida em um sólido com geração de calor. Né? Aqui não é um caminho condutivo, aqui uma cavidade, em teoria passa um escoamento aqui por dentro, tem uma temperatura mais baixa, né? E esse sólido aqui é um sólido com geração de calor. Né? Então, esse gráfico mostra o efeito do ângulo alfa, que é esse ângulo entre o ramo bifurcado e a horizontal, né, sobre a temperatura máxima que a gente pretende minimizar dentro do domínio. Né? Pode-se perceber aqui, né, esses campos aqui representam esses gráficos aqui, né, um desses gráficos. Né? O que se percebe é que para as menores razões de alfa, né, a região superior aqui fica aquecida a um ponto, uma região de maior temperatura. Né? Então, essa geometria aqui ela distribui bem mal o campo de temperaturas. Tá? Em contrapartida, na situação mais oposta possível, com os ângulos mais fechados possível, mais próximo de 90, né, você tem duas regiões de maior temperatura, e se a gente comparar os extremos aqui no gráfico, você pode perceber que uma região de temperatura máxima tem um desempenho pior do que duas regiões de temperatura máxima.
Contudo, há um ângulo intermediário entre esses dois extremos que conduz, né, à formação de 3 regiões de maior temperatura, distribuindo de forma mais homogênea o campo de temperaturas e, consequentemente, levando, né, a temperatura máxima uma vez minimizada. Né? Então, esse desempenho aqui dessa região intermediária é melhor do que das outras duas. Isso está de acordo com o princípio construtal da ótima distribuição das imperfeições. Né? Ou seja, as imperfeições elas existem em qualquer sistema, né? Contudo, elas podem ser minimizadas ao longo do tempo. Outras evoluções realizadas, né, em termos de design de caminhos condutivos, né, foi, por exemplo, a primeira construção. Né, você tem aqui o domínio com geração de calor, o domínio de alta condutividade, e você insere um outro caminho condutivo na direção perpendicular à direção original. Seria uma espécie de um T. Né? Então se estudou muito outras configurações para ver qual é a influência, né, dessa evolução do design sobre o desempenho térmico. Então aqui surgiram 2 graus de liberdade, aqui chamado de H1L1, mas seria H0L1 aqui pelo desenho, né? Essa dimensão aqui é H0, essa dimensão é L1, né? E também se estudando a razão D1, D0, né? Onde D1 seria essa espessura aqui do ramo principal e D0 é a espessura do ramo bifurcado, né? Outras construções também foram sugeridas na literatura, né? Por exemplo, uma quarta construção, que seria tipo um T e aqui um outro T, uma forma de um H, né? E oitava construção teria um H com ainda outro H na ponta. Tá? Então, essas geometrias vão sendo estudadas no sentido de que a gente quer, em geral, mostrar que sistemas mais complexos podem levar a desempenhos melhores, mas isso é válido para sistemas que tenham elevada magnitude do sistema de fluxo. Se eu tiver uma relação de condutividades, por exemplo, baixa aqui, essa geometria toda complexa aqui muito provavelmente vai ter um desempenho inferior a uma geometria mais simples. Por quê? Porque o sistema não tem uma magnitude de fluxo suficiente para abordar uma forma muito complexa. Tá? Com relação ao estudo de cavidades, né, o estudo de cavidade tem sido também bastante desenvolvido, é muito parecido com o estudo de caminhos condutivos. Só que ao invés de ter um material de alta condutividade aqui, se remove uma parte da região do domínio sólido e se impõe uma condição de contorno que simula, por exemplo, a passagem de um escoamento. Se você bota uma temperatura mínima aqui, você está dizendo que tem um coeficiente de transferência de calor por convecção aqui bastante alto. Então seria um sistema com elevada magnitude. Tá? Então aqui tem um problema de cavidade, né? Cavidade elementar em forma de I, né? Cavidade em forma de I, o sólido em forma de C, então vocês podem encontrar na literatura também cavidade em forma de C, né? Mas na verdade o termo mais correto é uma cavidade em forma de I. Né? Esse problema é sujeito a restrições, né? Restrição de volume total do domínio sólido, que seria o V dado por H vezes L vezes W. O V0 seria o volume da região da cavidade, que seria dado por H0 vezes L0 vezes W, onde W é a profundidade, né, do domínio. Embora se resolva bidimensional, se começou muitas análises considerando o volume. Né? Então, essas restrições podem ser representadas de uma forma dimensional através de um parâmetro denominado φ. Então, φ é uma relação entre V0, que é o volume da cavidade, e V, que é o volume total do sólido. Então, as restrições geométricas desse problema, elas estão definidas. Né? Só para terminar de contextualizar a questão física, né? Aqui, essas regiões, essas superfícies achuradas aqui, elas são isoladas termicamente, de forma que todo o calor que seja gerado aqui nessa região do domínio sólido possa fluir para
essa superfície aqui que está a uma baixa temperatura e que funciona como um sumidor, né? Bom, nós estabelecemos o problema, estabelecemos as restrições, né? E a gente também precisa estabelecer qual é o indicador de performance. Então, nesse problema foi definido o indicador de performance como a temperatura máxima em excesso, né? Ou uma espécie de resistência térmica dimensional, e é dado por essa equação aqui. Então, o T, que é, em teoria, a resistência térmica adimensional, é dado por T menos a temperatura mínima, que é fixa aqui nesse problema, sobre essa expressão aqui, que é 3 linhas, que é a taxa de geração por unidade de volume, vezes a área, que é a área normal, fluxo de calor aqui, ou área, aqui também se usa a área total do sólido, né? E o K, que é a condutividade térmica, né? E as variáveis podem ser também adimensionalizadas. Por exemplo, H, TIL seria um adimensional, né, dado pela relação entre H e a área elevada a 1/2. Como a área é constante em todos os problemas, a área elevada a 1/2 é um comprimento sempre constante e interessante de ser usado para dimensionalização nesse problema, né? E a gente precisa resolver a equação da difusão do calor nesse problema aqui para determinar o campo de temperaturas. Então, essa equação aqui representa a equação da difusão do calor, que nós vamos apresentar de forma mais detalhada em outras videoaulas, né? Bom, então o objetivo aqui desse problema é minimizar a resistência térmica máxima adimensional, né? Todos os casos vai ter uma região onde vai se encontrar uma temperatura máxima, né? Então, esse T máximo TIL aqui, que é a resistência térmica máxima adimensional, ou máxima temperatura em excesso adimensional, né, vai ser dada por essa expressão. Para cada geometria que a gente calcular, a gente vai achar um T máximo e vai comparar as geometrias, tá? Nesse problema, né, você tem 2 graus de liberdade. A razão H sobre L, né? A área total é dada por H vezes L. Então, quando a gente adimensionaliza, a gente pode chegar nessa expressão aqui. H til vezes L til igual a 1. Né? É só pegar o H e o L dividir por A e a área também dividir por A. Né? Então, a gente tem um H til vezes L til igual a 1. Se a gente fizer um artifício matemático, multiplicando e dividindo por L, a gente não altera nada a equação, né? E a gente pode juntar esses 2 L's til aqui no numerador, né? E relacionar o H sobre L aqui embaixo. Então a gente fica com essa expressão aqui, L ao quadrado vezes H sobre L, isso igual a 1. O H sobre L é uma razão de comprimentos, que a gente denomina de grau de liberdade. Isso é um dado que a gente vai informar para o problema. Então, considerando o H sobre L de 1, o L2 vai ser tanto e o H vai ser tanto. Tá? Então, a gente vai fazer uma tabela, né, onde a gente vai botar os valores de H sobre L e os valores de H0 e L0. Né? Com o tempo, a gente vai entendendo isso um pouco melhor. Tá? Então, L vai ser dado por o H sobre L passa para cá para baixo, aqui no lado direito, né? E elevando tudo na 1 sobre 2, né? A gente fica com essa expressão aqui. Tá? Aqui, para a obtenção do H, a gente pode considerar que H sobre L é igual a H sobre L. Então, joga o L para o outro lado e fica com uma expressão para o H também. Tá? Para o L0, a gente usa o mesmo artifício, só que ao invés de ser 1 aqui em cima, no numerador, a gente tem um φ0, porque a gente tem que H0 til vezes L0 til é igual a φ0. Tá? Então, a gente pode montar o mesmo artifício e obter uma expressão para L0 e uma expressão para H0. Tá? Feito isso, como que nós avaliamos o problema, né, em termos de geometria? Bom, primeira questão, a gente sempre analisa a árvore, faz as simulações considerando a árvore da direita para a esquerda. Tá? Então a gente mantém um valor de φ0 fixo, por exemplo, 0,1, H sobre L fixo, por exemplo, 1, e varre H0 e L0. Como é que a gente vai fazer? Vai pegar essas equações aqui, vai pegar, olha, H0, L0 igual a 0,1.
vai simular, vai calcular o valor e vai preencher aqui. 0,2, 1, 5, 10. Né? Vai montar esse primeiro braço da árvore de simulações aqui. Tá? Então vai ter uma tabela com os valores de H0, L0 e a temperatura máxima encontrada. Tá? Dentre esses valores que nós estamos comparando aqui, tá? A temperatura máxima menor entre todas encontradas vai ser a temperatura máxima uma vez minimizada e a geometria ótima correspondente vai ser a razão H0, L0 ótimo. Tá? Num segundo momento, a gente vai mudar essa razão de H sobre L. Vou testar um H sobre L de 0,1, por exemplo. Tá? Faz novamente o processo com H0, L0, vai achar um T máximo uma vez minimizado e um H0, L0 ótimo. E vai ser feito isso repetidas vezes para diferentes razões de H sobre L. Então, a gente vai ter uma tabela com H sobre L, as razões ótimas encontradas H0, L0 uma vez otimizado e o T máximo uma vez minimizado. Entre todas essas geometrias desse segundo nível de avaliação aqui, tá, a gente vai encontrar uma que leva a temperatura máxima ao menor valor. Então, vai ser a temperatura máxima duas vezes minimizado, o H sobre L ótimo e H0, L0 duas vezes ótimo. Tá? E depois a mesma avaliação é feita com o parâmetro φ0, mas isso aqui é um parâmetro, então não tem uma temperatura 3 vezes minimizada. Alguns autores usam isso, mas não é o mais adequado porque não é um grau de liberdade. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do primeiro nível de avaliação geométrica, então o efeito da razão H0, L0 sobre o T máximo. Né? Então, por exemplo, para o valor de φ de 0,9, na verdade aqui eu estava chamando de φ0, né? Então, para o φ de 0,9, vai ter uma razão aqui, próxima a 1, né? Que vai ser a temperatura máxima uma vez minimizada e a razão H0, L0 uma vez otimizada. Para 0,7, o φ de 0,7, esse valor muda um pouquinho aqui para cima, né? Então, vai ser aproximadamente 0,8, por exemplo. Tá? Essa curva aqui, por exemplo, de 0,9 ou a curva de 0,7, cada uma dessas curvas representa a avaliação aqui de um desses ramos aqui. E todas essas curvas representam cada um desses ramos aqui, né, da árvore de simulações. Tá? Então, só que, claro, aqui não está representado o φ, está representado um H sobre L de 1 e o φ0, né? Então seria esse braço aqui que está apresentado, né? Eu particularmente faria de uma outra forma, mas poderia ser feito assim também, tá? Mostrando o φ antes. Tá? Talvez não tenha sido feito porque não se tinha esse domínio da árvore de simulações na época. Tá? Então aqui mostra o efeito do φ sobre o T máximo mínimo. Essa curva aqui surge dos pontos de mínimo desse gráfico apresentado no slide 13. Né? Então, para o φ01 vai ser esse ponto de mínimo, para o 02, para o 03, para o 05, 07 e 09, e se monta os gráficos de φ sobre o T máximo uma vez minimizado. E as geometrias ótimas correspondentes são coletadas aqui no eixo de H0, L0. Então, para φ09, né, o H0, L0 é aproximadamente 1, para 0,7 é um pouquinho menor, 0,5 e assim por diante. Aí se monta esse próximo gráfico aqui. Tá? Num terceiro nível de avaliação, vejo que é o seguinte, eu considerei nessa apresentação o segundo nível considerando o φ, não é o mais adequado. Tá? O φ deveria ser avaliado como um parâmetro. A gente, em geral, tem recomendado que o pessoal olhe por último isso. Tá? Então, aqui se mostra o efeito de H sobre L sobre a temperatura máxima já uma vez minimizada, tá? Para os diferentes φs estudados. Tá? Então, além do efeito do H sobre L
pela temperatura máxima uma vez minimizada, que é um indicador de performance, também se analisa qual é o efeito de um grau de liberdade sobre a outra razão otimizada. Isso é um aspecto bastante importante no design construtal, né? Porque qual é a influência que a alteração de um grau de liberdade tem sobre o efeito do outro parâmetro, do outro grau de liberdade. Tá? Em um segundo estudo, um estudo posterior, né, se estudou uma cavidade em forma de T. Tá? Então, para quê? Se viu, foi se comparar. Puxa, mas a cavidade em forma de T ela permite um melhor desempenho com a cavidade em forma de I? Bom, só comparando. Então, nesse problema aqui se definiu como restrições, né, a área da cavidade, né, o φ definido como a razão de A0 sobre A, né, o A0 é uma restrição e o A é outra, só que a gente tem representado na forma adimensional, né, dado por 2H0L0, né, que é essa área do ramo bifurcado, mais L1 menos L0 sobre 2, né, vezes H1, que é essa área desse ramo simples aqui. Por que você fez dessa forma? Porque eu peguei exatamente como o autor fez na literatura. Poderia ter sido definido de outra forma. Por exemplo, 2L0. Isso aqui, em vez de chamar de 2L0, ter chamado de L0 e assim por diante. Então, quem define o problema acaba definindo essas coisas. Tá? Também se definiu uma área de ocupação da cavidade. Antigamente, há um tempo atrás, se tinha uma dificuldade muito grande de simular muitos graus de liberdade. Então se definiam áreas de ocupação para permitir que se tivesse um grau de liberdade a menos. Porque o que acontece aqui? Quando a gente definiu o φ, tá, a gente tem uma equação, né, e tem 1, 2, 3, 4 variáveis. Se você tem 4 variáveis e uma equação só, você precisa definir 3 graus de liberdade. Tá? Aí vocês vão dizer, puxa, mas o seu problema aqui tem 3 graus de liberdade, mas está contando também com H sobre L, que é a razão entre altura e comprimento do domínio sólido. Tá? Então esse problema, para ter um grau de liberdade a menos, se realizou esse artifício aqui. Hoje em dia é muito pouco comum o uso de áreas de ocupação, tá? Porque o poder computacional aumentou bastante e se tem desenvolvido outras técnicas além da busca exaustiva. Essa técnica que eu tenho mostrado para vocês de testar a árvore, todas as possibilidades geométricas, por exemplo, eu vou testar um grau de liberdade, uma razão de H0L0 de 0,1 até 1. E eu vou testar com uma variação de 0,05. Então eu vou ter 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3. Isso é chamado de busca exaustiva. Você testa todas as possibilidades geométricas. Tá? Atualmente, o que tem sido feito? Né? Tem se tentado outras técnicas de otimização, tipo, por exemplo, algoritmos genéticos, o uso de técnicas de heurísticas, né, recozimento simulado, evolução diferencial, para minimizar essa quantidade de simulações necessárias para varrer o espaço de busca. Tá? Então, a busca exaustiva é a mais confiável, mas requer um conjunto de simulações muito grande. Então, pensa para cada grau de liberdade, né? Vamos dizer que você faça uma varredura de H sobre L, 10 valores de H sobre L, 10 valores de L0H1 e 10 valores de H0L1, né, você já tem 10 na 3 simulações, ou seja, 1000 simulações. Né? Então, puxa, mas eu preciso do outro grau de liberdade para varrer 100 valores, né? 100 vezes 100 vezes 100. Né? Então dá 10 mil, 100 mil, 1 milhão de casos. Né? Já é inviável do ponto de vista de esforço computacional. Tá? Então, aqui nesse slide a gente vai ver com mais calma depois na aula onde isso aqui vai ser deduzido, isso vai voltar para uma próxima aula. Né? Então a equação do φ ela pode ser trabalhada de forma a chegar num equacionamento, tá? Só para obter as relações de H0, L0, L, o H. Tá? Então aqui tem duas equações, uma para o φ e a outra para o psi, né? E você tem
a partir dessas equações, né, tem-se duas equações para as variáveis de H1 e L1, né, que devem ser resolvidas, né, e aí você consegue resolver esse sistema e chegar nos valores para as variáveis, porque você tem que ter as variáveis para conseguir construir, né, o domínio. Tá? Em um terceiro momento, você avaliou, além do T, uma extensão de novos braços nessa região aqui. Né? É chamado de cavidade H. É uma das cavidades, mesmo tendo sido estudada em 2007, é uma das cavidades que tem melhor desempenho do ponto de vista térmico nesse problema. Tá? Uma cavidade com 5 graus de liberdade, se definiu a área da cavidade aqui. Né? Então, tenho uma equação e 6 graus de liberdade e 6 variáveis, né? Levando a configuração com 5 graus de liberdade. Né? Então, é um problema bastante complexo. Essa aqui é a árvore de simulações. Né? Os autores levaram um tempo absurdo para fazer esse conjunto de simulações. Eu, com a cavidade em Y, que eu simulei 4 graus de liberdade, eu passei 4, 5 meses fazendo as simulações dos casos. Tá? Não tinha uma técnica de loop, né, para simular, então demorou muito. Hoje em dia, né, as simulações já têm sido feitas com técnicas de varredura mais eficientes, tudo, né? Então é mais rápido, mas mesmo assim é um conjunto de simulações bem grande, né? Então aqui mostra, por exemplo, o efeito de uma razão de H0 H2, né, sobre o desempenho térmico, mantendo todos esses valores constantes, H sobre L, H2 L2, L1 L2, L0 L2 e H1 H2. Eu quero fazer um segundo nível de avaliação geométrica. Vai ter que pegar um outro valor de H1 H2, manter esses 3 valores de graus de liberdade constante, fazer novamente essa varredura. Então, para cada ramozinho desse aqui da árvore de simulações, você tem uma curva dessas aqui. Tá? Então, isso é o que torna o processo bastante exaustivo, né, e difícil de ser realizado. Tá? Aqui mostra o gráfico, né, da razão H1, H2 sobre a temperatura uma vez maximizada, ou seja, cada avaliação, né, de H0, H2 que foi realizada, se teve uma temperatura máxima uma vez minimizada e uma razão H0, H2 ótima correspondente. Então, disso surgiu esse gráfico aqui de H1, H2, pelo T máximo uma vez minimizado e o H0, H2 uma vez otimizado. Mas eu quero agora fazer para um terceiro grau de liberdade, varrer o L0, L2. Então o que eu tenho que fazer? Pegar o outro valor de L0 e L2 e fazer todo esse gráfico aqui de novo para o outro valor de L0, para os outros valores de L0 e L2, para poder chegar numa terceira curva de avaliação geométrica. Né? Então, é um processo bastante denso. Né? Além dessas geometrias exploradas, diversas outras geometrias têm sido abordadas na literatura. Né? Qual é que é o propósito disso? Né? A ideia que se tem é que, com o aumento da complexidade geométrica, você vai ter um aumento no desempenho térmico, desde que você tenha uma maior magnitude, uma grande magnitude imposta para o sistema de fluxo. Então, o que foi sendo feito na literatura? Foi tentando aumentar a complexidade de testar geometrias que fossem complexas. Por exemplo, existe na literatura descrições de cavidades com duplo Y. Tem um Y aqui e um outro Y aqui. Tipo, essa aqui é uma cavidade duplo T e tem um duplo Y que esses ramos aqui são inclinados. Isso está sendo estudado na tese de doutorado do Gil Gonzalez, né? E esse desempenho foi melhor do que todas as outras cavidades já estudadas na literatura, né? Por uma temperatura prescrita aqui. Então, esse trabalho vai comprovar, né, que o desempenho térmico está atrelado à complexidade geométrica, né, mas
isso também está relacionado com a magnitude do sistema de fluxo. Tá? Então, o que tem sido feito para se conseguir simular mais casos e analisar problemas com maior complexidade? Né? O uso de técnicas de otimização geométrica. Então, uma das linhas de pesquisa que surgiu a partir dos estudos na área do design construtal é a associação de métodos de otimização. Né? Então, a gente tem estudado técnicas como algoritmos genéticos, recozimento simulado, o Particle Swarm, Luz Jacola e o algoritmo de evolução diferencial. Todos esses foram testados na tese de doutorado do Gil. Né? Então, esse problema aqui em específico, né, que foi desenvolvido em Laurentini et al. 2014, né, o que foi feito? Né? Se fez a avaliação dos graus de liberdade, por exemplo, o efeito de T1, T0 sobre a temperatura máxima 2 vezes minimizada e o alfa 2 vezes otimizado e o L1, L0 uma vez otimizado. Não adiantava só apenas tentar achar esse ponto de ótimo aqui, mas sim buscar varrer o espaço de busca para saber se o algoritmo era capaz de predizer esse efeito aqui de T1, T0 sobre a temperatura máxima 2 vezes minimizada e as geometrias ótimas correspondentes. Por quê? Porque o design construtal tem a preocupação com a avaliação do efeito de geometria sobre o desempenho. Mais do que encontrar o ótimo, a grande preocupação é analisar qual é a influência do design sobre o sistema de fluxo, o escoamento, indicadores de performance. Tá? Então, isso é um aspecto importante. A gente chegou em situações que, se a gente não adotasse uma prática adequada, a gente obtinha qualquer efeito nessas curvas aqui. E aí não era satisfatório para o propósito que nós tínhamos. Tá? Vejam esse gráfico aqui. Né? Isso aqui é um efeito de Phi sobre a temperatura máxima 4 vezes minimizada. Essa situação aqui dessa linha em preto é o efeito que o Phi tem sobre o indicador de performance mesmo. E essas outras linhas aqui são efeitos obtidos através do algoritmo de otimização. Vejam que essa curva chamada QIESP, por exemplo, reproduziu até, por exemplo, uma magnitude aqui da temperatura máxima 4 vezes minimizada, não tão longe, né, do ponto de mínimo aqui. Contudo, esse efeito aqui, né, é completamente diferente. Então, isso não serve para efeito de análise geométrica. Tá? Uma outra questão importante na aplicação dos métodos de otimização é como são definidas heurísticas, quantas simulações a gente vai precisar fazer para poder chegar num ótimo global. Então, por exemplo, tem métodos que você roda 30 vezes e uma vez ele chega no ótimo global. Tá? Então, tem que ter uma análise estatística também, para quando for utilizar métodos heurísticos para otimização. Né? Então, esses gráficos aqui ilustram bem isso, né? Que está o efeito da razão H0L0 sobre a temperatura máxima 3 vezes minimizada, né? E cada método tem uma curva de efeito um pouco diferente, né? Porque muitas vezes não chegaram no ótimo global. Tá? Agora o que está sendo feito é a reprodução do efeito com uma incerteza devido ao método de otimização que está sendo associado, tá? Que é o que está apresentado aqui. Então, efeito de HL sobre a temperatura máxima, né? Isso aqui é o mínimo e o máximo encontrado e a média que foi encontrada. Então, é mais justo apresentar os efeitos dessa forma, né? Quando se utiliza essas técnicas de otimização. Quando se faz com busca exaustiva, não é necessário isso. Tá? Então, a curva do efeito pode estar dentro de todo esse range aqui. O objetivo principal é tentar minimizar essa incerteza agora, né? Usando técnicas mais confiáveis. Né? Além desse estudo de cavidades em formas pré-definidas, eu preguei uma cavidade em forma de Y e estou avaliando. A gente tem testado técnicas de construção, né, de cavidades inseridas. Então, se tem uma região do domínio sólido, se divide ele em várias regiões, e essa divisão aqui não é a malha do domínio computacional, são regiões imaginárias, você consegue colocar
uma primeira cavidade chamada de cavidade elementar, né? Você resolve a distribuição do campo de temperaturas e identifica entre os vizinhos qual é o que está mais próximo do ponto de temperatura máxima. Nessa região você constrói uma segunda cavidade. Então aqui tem um algoritmo, né, desse algoritmo de evolução. Então, primeiramente, se define a geometria, as condições de contorno do problema, se resolve a equação da difusão do calor, calcula a temperatura máxima, identifica a sua posição no domínio, calcula a distância, né, desses vizinhos aqui com relação ao ponto de temperatura máxima e remove o elemento com a menor distância dessa região onde a temperatura máxima é encontrada. Aí, para o próximo passo, faz isso de novo. Resolve o campo de temperaturas, analisa os vizinhos, vê qual é que tem a distância menor com a temperatura máxima. E essa temperatura máxima, conforme essa cavidade vai sendo construída, ela pode mudar de posição. Tá? Então, é uma técnica construtiva, assim, baseada numa função de construção. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, dividindo esse domínio sólido em 11 regiões, aqui a cavidade elementar, né, o segundo passo de construção, o terceiro, quarto, quinto, você vê que tem uma cavidade elementar aqui, né, um I, né. Com o passar dos passos, ele vai evoluindo para um T, né, e tende a um Y depois, e depois uma formação de uma espécie de espinha de peixe. Tá? Então, qual é que é a grande vantagem aqui? A gente não testa vários efeitos de geometria, a gente vai construindo essa cavidade, essa forma geométrica. A forma não é pré-definida, você vai construindo ela. Tá? E requer um esforço computacional muito menor, né? Mas as formas pré-definidas permitem você analisar mais especificamente o efeito das razões geométricas e tal. Né? Cada um tem a sua contribuição. Tá? Mudando, essa construção é feita até um φ máximo que é definido. Né? Tá? Então, o efeito de resolução também, quantas divisões a gente impõe no sólido, isso também afeta o design que é gerado aqui. Então, por exemplo, aqui está apresentado qual é a influência de você usar um CR de 7, de 9, ou seja, 7 por 7 divisões, 9 por 9 divisões, 11 por 11 divisões, o quanto isso afeta na construção do domínio. Tá? Isso é uma observação também bastante importante, bastante pertinente. Então, a gente tem duas técnicas de análise de cavidade, né? Cavidades com formas pré-definidas e cavidades construídas. Isso pode ser extrapolado para qualquer problema, né, de mecânica dos fluidos, transferência de calor. Você só tem que saber, nesse problema aqui, identificar qual é a função de construção. Né? Aqui foi definido com base na temperatura máxima no domínio da distância da vizinhança aqui. A gente tem trabalhado também com problemas de canais vazios, onde a gente está analisando a resistência ao escoamento no entorno do canal vazio, e isso define a construção desse domínio computacional. Tá? Então, por hoje era isso. Tá? Agradeço a todos pela atenção e cuidem-se.